Bom dia. Já deixa eu iniciar a gravação aqui para vocês. Bom, eu já coloquei a última aula lá para... Eu já coloquei a última aula da atividade síncrona no site, no Moodle. Eu peguei e modifiquei a formatação deles e coloquei nos avisos as atividades síncronas. Antes eu tinha colocado junto das aulas, agora para deixar numa formatação melhor, eu coloquei junto dos avisos, abaixo das avaliações. Então ficou um pouquinho melhor. Espero que tenha ficado melhor. Então ficaram as atividades síncronas aqui abaixo, nos avisos, nas avaliações. Estão as últimas atividades logo aqui embaixo, tá? Então, dos avisos aqui, eu passei elas daqui de baixo das aulas, estava meio deslocado, tá? Aqui para cima, só os links delas, porque os links estão para o YouTube, então passei os links para cá, para ficar um pouco melhor daí para vocês visualizarem aí. Aí eu desloquei os links para cá e coloquei os links daí da última sexta-feira, que foram as aulas, as atividades síncronas desse semestre, do dia 24, que foram as primeiras aulas para vocês. Professor, Aí. Oi. Desculpa interromper, é que tem um colega meu que está tentando entrar na sala, só que eu acho que o senhor tem que dar permissão. Ele tem que aparecer aqui, mas eu não estou vendo ele, viu? Não está aparecendo? Não. Só se ele apareceu aqui, eu não vi, viu? Fala para ele tentar outra vez. Beleza, eu avisei ele. Aham. Ele não está aqui, não está constando aqui na lista. Ele deve estar com o login de fora aqui, deve ter aparecido agora. Foi dada a permissão aí. Aí eu coloquei essas atividades síncronas ali, daí eu espero que todo mundo tenha entrado, né? Recebido o e-mail dali, daí posteriormente eu vou atualizar na minha página pessoal também. Como eu estava falando da última aula, vocês têm esses arquivos aqui das avaliações também no Moodle, tanto da primeira avaliação quanto da segunda avaliação. Da primeira avaliação você tem os 5 arquivos VHD, só o UCF vocês não têm. Mas esse UCF aqui, vocês têm como obter ele, principalmente já na primeira aula aqui, que são os requisitos para as APNPs. Esse daqui já dá para ver como obtém ele. Esse arquivo aqui, o CF. Só que daí vocês têm que ver como é que faz para configurar ele, certo? Para essa primeira avaliação aqui, que é o projeto 1, respectivo da primeira avaliação. Do projeto 2 já está pronto. Os 3 arquivos aqui em linguagem C. Para a linguagem C, o arquivo é .c, para quem não sabe ainda, né? Então, o arquivo do código-fonte em linguagem C é o arquivo .c. Então, esses 3 arquivos aqui em código-fonte em linguagem C, são os 3 arquivos .c, eles vão estar aqui, ó, nas aulas
6. Então, da aula 6 aqui, seriam esses 3 arquivos aqui. Calculadora.c, nundisp.c e bcd.c. bcd_7seg.c. Então, esses 3 arquivos aqui. Se clicar aqui, são esses arquivos aqui, ó. Esse daqui. Esse é o principal. Como é linguagem C, esse vai ser o arquivo principal. Aí esse arquivo principal vai chamar esse, que vai chamar esse. Então, são esses 3 arquivos aqui. Só que, para saber como é que você desenvolve eles, vocês têm que ver essas 4 aulas aqui, ó. Essas 4 aulas aqui mostram como é que vocês desenvolvem o microprocessador, o Microblaze. Aí, nesse microprocessador é que vocês vão implementar esses arquivos aqui, .c. Aí, o desenvolvimento desses arquivos aqui em linguagem C eu não mostro, né? Porque vocês já têm disciplina aí para lidar com linguagem C. Então, vocês já têm disciplinas aí de programação, de linguagem de programação, vocês têm disciplina de microcontroladores, vocês têm disciplina de eletrônica digital, em que vocês veem a programação de microcontroladores. Isso daqui, o Microblaze, é um microcontrolador. É um microprocessador, né? Então, ele seria um microcontrolador na plaquinha, que é a Nexus 3. Então, vocês programam ele em linguagem C, esses arquivos aqui, né? Com essa linguagem de programação em C. Vocês utilizam essas funções aqui que são dadas nesses arquivos aqui. Essa é a função principal daí, seria a main. A função main desses arquivos. Aí essa função aqui vai chamar de dentro dela essa função. Então tá aqui, ó. Essa função aqui seria a principal. Tá aqui, ó, a main. Aí ela vai chamar aquela função lá, que seria a nundisp, tá aqui, ó, dentro dela, tá? Tá aqui, ó, o cabeçalho dela tá nundisp. Tá chamando de dentro dela aqui. Tá usando ela dentro dela, né? Chama um monte de vezes, ó. E depois essa função nundisp chama essa daqui, ó, bcd_7seg. Tá aqui, ó, a nundisp chama aqui, tá no cabeçalho dela, bcd_7seg. Tá chamando ela aqui no final dela. Tá aqui. No final dela tá chamando a bcd_7seg. E para quem, é claro, vocês fizeram eletrônica digital, que é pré-requisito aqui para a lógica reconfigurável, né? Que a lógica reconfigurável vai lidar com circuitos digitais. Então, essa função da calculadora, ela vai utilizar essa função aqui para exibir os números num display. Seriam 4 displays de 7 segmentos. E esse daqui seria o decodificador BCD para o display de 7 segmentos. Então, vai decodificar o número do código BCD para o display de 7 segmentos. Ou seja, vai mostrar o número em BCD para o display de 7 segmentos, né? Ou seja, vai mostrar o número ali no display de 7 segmentos. O número ali para o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no display de 7 segmentos. Ou seja, vai mostrar o número para a gente no display de 7 segmentos. O número decimal, né? No display de 7 segmentos.
o número de 0 a 9, em um display de 7 segmentos. Daí esse NumDisp vai mostrar um número de 0 a 9.999 no display de 7 segmentos. Porque o kit de desenvolvimento que a gente vai utilizar, ele tem 4 displays de 7 segmentos. Então, ele só pode mostrar para a gente o número de 0 a 9.999. Aí, o que acontece? Se ele for mostrar um número maior que um número igual ou maior que 10.000, ele teria que mostrar um erro. Então, ele não pode mostrar um número igual ou maior que 10.000. Tem que mostrar menor que 10.000. Então, a gente tem que verificar isso. O que ele vai fazer se ele mostrar um número igual ou maior que 10.000. Ou um número maior que 9.999. Então, a gente tem que verificar essas questões daí no sistema digital que é feito, né? Por isso que é solicitado aqui nesse projeto uma calculadora digital, para ser feita uma calculadora digital, que seria o adequado daí para vocês efetuarem como avaliação no projeto. Então, uma calculadora em VHDL e em um microprocessador. Esse microprocessador, ele é customizável. O que seria customizável? Quer dizer que você pode adequar ele aos seus critérios. Você pode pegar e customizar ele. Então, você pode pegar e adequar ele ou fazer ele de acordo com a memória RAM que você quer. A memória RAM dele você pode fazer de 4 kilobytes, pode fazer de 8 kilobytes, 16 kilobytes, 32 kilobytes, de acordo com o dispositivo de lógica reconfigurável que você tem. Então, você pode pegar e modificar a memória RAM dele. Você pode adequar ela de acordo com o seu gosto, ou com o dispositivo de lógica reconfigurável que você está mexendo. Então, essa seria a customização. Você pode pegar e colocar alguns dispositivos periféricos nele também. Então, o microprocessador, você tem, por exemplo, temporizadores, né? Depois eu vou falar por que um microprocessador você tem que ter temporizador. Quem sabe mais disso daí é o pessoal de engenharia da computação, ou pessoal de ciência da computação. Então, esse pessoal que tem que saber disso, porque eles têm que entender de arquitetura de computação. Não que vocês não tenham que entender também. É bom que vocês entendam também, e vocês teriam que entender disso, para entender do sistema de processamento, por exemplo, que vocês vão utilizar numa planta de computação, né? Ou numa planta de controle de automação. Mas por que tem que saber disso, né? Para saber do sistema de controle de automação. Então, quanto mais vocês entendem disso, melhor vocês vão entender do controle, da automação, do controle do processo. Se for do controle inteligente, mais vocês vão entender do sistema de controle e mais vocês vão conseguir efetuar o controle sobre o processo. Aí melhor pode ser efetuar o controle sobre o processo e sobre o sistema que vocês estão controlando. Então, melhor vai ser o controle que vocês vão poder efetuar daí, né? Aí esse controle vai poder ser efetuado num tempo crítico melhor. Então, por exemplo, se você faz o controle do míssil, o controle balístico, né? Esse controle sendo efetuado num tempo crítico menor, melhor é esse controle daí, né? Aí tempo crítico, para quem não sabe, aí é o que define aí, muitas vezes, o intervalo entre a vida e a morte, aí, ou às vezes, muitas vezes, a perda aí de milhões de reais aí no sistema, né?
Aí tem sistemas aí que funcionam com a perda de produto aí em intervalos aí de, às vezes, de 10 milissegundos, de 5 milissegundos, né? Aí tem linha de produção que funciona com milhares de produtos assim, em intervalo de tempo muito pequeno, né? E tem tem linha de produção que funciona à base de tempo muito pequeno também, né? Produz muito, um intervalo de tempo muito pequeno também, né? E tem diversas linhas de produção que são assim, né? Hoje em dia, né? A linha de produção que são assim é, por exemplo, linha de produção que você tem hoje em dia. Aqui mesmo, em Cornélio Procópio, a gente tem aqui de café que produz 24 horas por dia. Linha de produção de café liofilizado é assim. Eles produzem 24 horas por dia café liofilizado. Eles estão produzindo sempre, direto ali, não pode parar. Linha de produção de cigarro é assim também. Aí eles efetuam a produção de cigarro direto, a Philip Morris, né? Produz Marlboro, produz diversos cigarros aí, né? Produzia o Free, né? Hoje em dia eu não sei mais por qual foi substituído o Free, né? A linha de produção também de absorvente interno, linha de produção de... A última que eu vi era de lápis também, né? Lápis de escrever, lápis de cor, também é tudo assim, né? Então, são diversos produtos são feitos dessa maneira, né? Então, envolve o processamento, eles envolvem o tempo de processamento para automação dessas linhas de produção, são todos feitos dessa maneira, né? E aí envolve o processamento crítico, que eles falam, né? Aí, aí dessa parte aí, então eles pegam desse tempo crítico aí que envolve essa parte dos processamentos inteligentes, né? E esse tempo de processamento, se eles podem customizar, eles envolvem essa customização também em tempo real. Então, o que eles fazem hoje em dia? Eles pegam esses dispositivos de lógica reconfigurável e hoje eles estão fazendo o quê? Eles estão pegando e envolvendo essa customização em tempo real. Então, eles colocam esses dispositivos de lógica reconfigurável, eles colocam desses processos, mas eles fazem assim, eles deixam esses dispositivos no processo e a hora que eles deixam a linha de produção ali funcionando, aí uma hora eles deixam o processador ali, o dispositivo de lógica reconfigurável, quer dizer, no processamento, e a hora que eles precisam do dispositivo de lógica reconfigurável ali funcionando, eles utilizam o dispositivo ali e deixam ele funcionando com processamento. Aí a hora que eles precisam dele, se ele tiver ocioso, eles pegam ele e colocam no processamento ali, a hora que precisar dele, utiliza o processador dele para funcionar em paralelo com o outro, e a hora que não precisam dele, eles deixam ele ocioso daí. Aí jogam ele para lá. A hora que precisam do processamento dele ou de um periférico dele, eles utilizam o periférico dele. Aí jogam ele para lá, né? Aí a hora que precisam do periférico dele, por exemplo, um temporizador, um timer, eles utilizam um timer dele. A hora que não precisam, eles jogam o timer dele fora. A hora que precisam do temporizador deles, eles colocam o temporizador dele. A hora que precisam de um registrador deles, pegam o registrador dele. A hora que não precisam, eles jogam o registrador dele fora. A hora que precisam de um processador deles, eles pegam o processador deles. A hora que precisam de uma memória deles, eles pegam uma memória deles, aí eles já alocam a memória deles e assim por diante, né? Aí, atualmente, eles fazem o quê, né? Eles pegam plantas industriais, né? Daí eles vão utilizando plantas industriais inteiras e vão alocando ali plantas industriais de um polo para outro aqui no Brasil, né? Aí eles já fazem isso aqui no Brasil com planta industrial, né? Daí eles vão jogando de um lugar para o outro aqui no Brasil, né? Aí tem locais que eles fazem isso já, né? Eles já estão pegando ali e vão jogando de um lugar para o outro, né?
Aí, já em polo de processamento, eles já fazem isso também, né? Já vão... Isso já é normal, né? Eles pegarem lá em planta de processamento e jogar a memória de processamento lá, ou a parte de, de processamento, né, do núcleo de processamento que eles falam ali, de lógica de reconfigurável, e jogar a parte de processamento, mesmo, o núcleo de processamento, de um lado para o outro, né? De uma planta para outra ali. Agora eles pegam a planta mesmo e vão jogando de um lugar para o outro, né? Aqui no Brasil. Para ver o local que fica melhor para eles processarem, né? Para jogar de um lugar para o outro. Então isso já é normal eles fazerem, né? Aí quem entender disso daqui fica melhor também, né? Para efetuar o processamento. Então, disso daqui, vocês têm aqui já do projeto 2 da entrega. Só que isso daqui é só para fazer o básico, né? O projeto 2 aí, daí é explicado aqui no projeto 2 aqui para montar o microprocessador básico aqui mesmo, no Microblaze. Aí dessa parte aí, o microprocessador básico aqui do Microblaze, com uma memória ali. Aí eu explico aqui como é que é para montar esse microprocessador aqui. Ele já faz automaticamente, já através do ISE Design Suite, como eu estava falando aqui, tá? Então, dessa parte da aula 6 aqui é que ele vai explicar isso daí. Então, é essa parte aqui do microprocessador Microblaze. Depois eu vou mostrar daí como é que faz daí para elaborar o arquivo daí. Como é que foi feito para a elaboração do arquivo da calculadora C, do DISP-C, BCD, SEG.C. Ele foi feito a partir desse arquivo teste.c. Mas esse arquivo teste.c, ele utiliza as funções que são feitas para o Microblaze. Então, essas funções aqui, elas só são feitas, ou elas só são elaboradas para o Microblaze. Então, essas funções aqui só são feitas para o Microblaze, tá? Então, elas já são desenvolvidas automaticamente pelo ISE Design Suite para o Microblaze. O ISE Design Suite é a ferramenta de software fornecida pelo fabricante do dispositivo de lógica reconfigurável. É essa daqui, ó. Xilinx ISE Design Suite. O fabricante do dispositivo de lógica reconfigurável chama-se esse daqui, ó, Xilinx. A Xilinx é um dos fabricantes de dispositivo de lógica reconfigurável que existem no mundo. É um dos grandes fabricantes aí de dispositivo de lógica reconfigurável existentes. É a Xilinx e a Altera. A Altera, ela foi comprada pela Intel. Aí todo mundo deve conhecer a Intel, né? A Intel, ela é o fabricante aí dos microprocessadores aí para computadores, né? Os microcomputadores da linha IBM PC. E a Xilinx, ela é um projetista, na realidade. Ela é um dos fabricantes de dispositivos de lógica reconfigurável.
é esse daqui, ó. Então, nos requisitos para a DNP, eu mostro para vocês como vocês entram no site deles ali, desse fabricante aqui. Aí ele pede que vocês façam uma inscrição lá no site deles para que vocês tenham uma licença para poder baixar o software deles. Eles têm dois softwares aqui que vocês podem baixar, que é o Vivado Design Suite e o ISE Design Suite. O Vivado Design Suite, ele é mais atual, tá? E o ISE Design Suite, o Vivado Design Suite, ele é mais atual porque é para dispositivos mais novos deles. E o Vivado Design Suite, o Vivado Design Suite, ele é mais atual porque é para dispositivo mais novo. E o ISE Design Suite, ele é para os dispositivos de uma linha mais antiga, só que ele é mais definido, quer dizer, ele não precisa de mais atualização. Ele já está bem definido o software, então ele não precisa de mais revisão dos dispositivos. O Vivado é esse daqui. O Vivado e o ISE são chamados ferramentas de EDA, Electronic Design Automation. Então são esses daqui, ó, essas ferramentas aqui. O Vivado Design Suite e o ISE Design Suite. Eles são chamados ferramentas de EDA, porque são ferramentas de Electronic Design Automation. Electronic Design Automation quer dizer que são ferramentas de automação do design eletrônico. Elas foram criadas porque antigamente o pessoal precisava de ferramenta para poder fazer o design de circuito integrado. E eles faziam com design de diagrama esquemático, via diagrama de circuitos esquemáticos. E eles não podiam fazer com diagrama esquemático mais a partir de circuitos que ficavam muito grandes. Ficavam muito grandes assim, circuitos que tinham um volume muito grande de portas lógicas. Então eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a pegar e a ter que utilizar uma outra linguagem de descrição de circuito esquemático. Aí começaram a fazer o quê? Começaram a pegar e utilizar uma outra linguagem para descrever os circuitos digitais. Aí começaram a criar uma linguagem de descrição de hardware, que chamava uma linguagem de descrição de circuitos digitais. Vou passar só um instantinho.
Alô. E para o dispositivo de lógica reconfigurável que a gente utiliza, nós utilizamos esse ISE Design Suite. O ISE Design Suite você pode baixar, tanto ele quanto o Vivado Design Suite, você pode baixar ele gratuitamente aqui do site. Você baixa ele daqui e como é descrito na própria videoaula aqui dos requisitos para as APNPs, você pode pegar e efetuar o download dele aqui do seu próprio site da Xilinx gratuitamente. Tanto dos dois, quem quiser do Vivado Design Suite e do Xilinx Design Suite, você faz o download dos dois daqui. Só tem alguns requisitos e os detalhes que você faz quando você faz o download do ISE Design Suite para o Windows 10. No caso, você faz o download e tem que se modificar o atalho para o executável dele no Windows 10. E faz o download também da licença que você tem direito, uma licença gratuita para se utilizar ele para algumas linhas de FPGAs no Windows 10 também, e há também a versão para Linux, para ser utilizado. Assim como os detalhes também para instalação, para modificação dos atalhos, daí quando vai ser utilizado para ser executado os atalhos na área de trabalho do ISE Design Suite. Para o Vivado também tem a licença gratuita que você obtém, só tem aí algumas limitações quanto à linha que você vai utilizar e o tempo também dessa licença, mas a licença ela é renovável a cada ano, se eu não me engano, ou a cada 6 meses também, dependendo da época que você obtém a licença. Daí eles podem, porventura, também limitar o tempo, mas geralmente é uns 6 meses, no mínimo, que você obtém a licença para essa atualização dela também. Você consegue obtê-la, né? Para poder pegar. Aí cada e-mail que você efetua a inscrição no site das Xilinx, você obtém uma licença em que você pode efetuar a instalação do ISE Design Suite. Aí cada licença é vinculada a um hardware, ou seja, você pode efetuar a instalação em uma máquina daí. Se você quiser efetuar a instalação em outra máquina diferente, é exigida daí uma outra licença. Ou seja, você tem que pegar e arranjar um outro e-mail daí. E não pode ser um e-mail genérico daí. O e-mail genérico seria um e-mail do Gmail, do Hotmail, do Yahoo, né? Tem que ser um e-mail institucional. Seria um e-mail de uma universidade, de uma empresa, né? Não pode ser um e-mail genérico assim. Se for um e-mail do UOL, é aceitável, né? Porque daí seria um e-mail do exterior, né? Não seria um e-mail genérico assim do exterior, um e-mail mundial, como se fosse um e-mail conhecido assim um e-mail mundial, né? Internacional, digamos assim, né? Aí da parte do, do dispositivo de lógica reconfigurável específico que nós vamos utilizar, nós optamos por utilizar essa placa aqui, que é da Agilent.
Essa empresa aqui, ela fabrica, é uma empresa da National, como eu falei, né, na sexta-feira. Ela fabrica, é um ramo, uma empresa que é um ramo da National Instruments. Ela é especializada em fabricar em fabricar em fabricar em fabricar placas ou kits de desenvolvimento baseados em FPGAs das Xilinx. Vejam bem, se fala Xilinx, não Xilinx. Pelo visto aqui, eles devem ter tirado a Nexus 3 de linha. Deixa eu verificar aqui. A placa que nós utilizamos, ela é a Nexus 3. O link, ele coloca como Retired 3 Nexus da Daisland, a placa Nexus com XY e o modelo para o site principal da Daisland. A placa que será utilizada será essa daqui, a Nexus 3, Nexus com XY e o modelo 3.
essa placa Nexus 3 Spartan 6 FPGA Trainer Board. Ele coloca como retired porque ele retirou da linha de produção, então ele não está fabricando mais porque ela foi trocada pela Nexus 4, que é a versão mais nova dela. No link, na página de suporte técnico a essa placa, aqui embaixo nós podemos baixar o datasheet do manual dela, ou manual de referência dela. Tem também um link para os recursos, o material de recurso para a placa. O manual dela está aqui no datasheet, o manual de referência da placa Nexus 3. E o Research Center traz outras ferramentas também, como por exemplo, alguns circuitos aqui que podem ser configurados no FPGA ou alguns circuitos para algumas placas acessórias para serem conectadas na placa Nexus 3. Então, por exemplo, esses projetos aqui em que ele fala PMOD seriam placas acessórias ou placas filhas, né, que podem ser conectadas à placa principal da Nexus 3, essa placa aqui. Essas placas de acessórios podem ser conectadas por esses conectores aqui pretos, modulares. São conectores modulares fêmea. Então esses são circuitos de exemplo para serem utilizados com essas placas que a própria Agilent fabrica para as placas delas, né? Aí você tem VHDL, que é uma das linguagens padronizadas de lógica reconfigurável, e em Verilog também, pode escolher entre os dois. O arquivo de pinagem que será utilizado também está nessa página, que é esse daqui, ó, Nexus 3, aqui embaixo, Design Resource. Nexus 3, underline, master, underline, ucf.zip. Nesse arquivo compactado, zipado, vai haver um outro arquivo dentro dele, somente um arquivo, que é o Nexus 3 underline master.ucf. Esse arquivo aqui é o arquivo de pinagem referente ao FPGA dessa placa aqui, ou aos componentes periféricos também desta placa. O manual de referência dela traz aqui as características principais da placa. Por exemplo, o FPGA que ela utiliza, aqui um diagrama esquemático geral, um diagrama em blocos geral da placa. Os circuitos periféricos que nós temos, como por exemplo chaves, LEDs, conector VGA, interface Ethernet 10/100 e assim por diante. E aqui uma foto de topo, com vista de topo da placa. E que dá para ter uma referência dos principais componentes, ou dos componentes visíveis e externos da placa. Para cá. Então essa que seria o que vamos utilizar. O programa Adept, ele é feito para fazer a interface entre o computador e essa placa aqui, a Nexus 3. Ele também é utilizado para efetuar o download para a placa do arquivo de configuração do FPGA, que é esse FPGA que está, esse circuito integrado aqui no centro da placa. É um FPGA Spartan 6, o modelo específico dele é o XC6 SLX de 16, com encapsulamento CSG 324, que é um encapsulamento BGA de 324 pinos. Como é um encapsulamento BGA, ele não é possível verificar ou ver os pinos dele aqui externos na placa, porque os pinos estão, na realidade, embaixo aqui do chip. Eles só são soldados ou ele é conectado à placa de circuito impresso pela parte de baixo aqui. Então não é possível. É um encapsulamento BGA de. Então essa placa aqui vocês vão a gente vai utilizar na avaliação. Vocês vão me enviar os projetos. Eu vou passar para a placa aqui testar aqui, ó. Nessa plaquinha aqui, nesse kit de desenvolvimento. Então, o que vocês forem me enviar do projeto, dos experimentos, eu vou passar para a placa aqui e testar aqui, para verificar se estão em funcionamento ou não. E das dúvidas do projeto que vocês forem desenvolvendo também. Vão ser passados aqui, efetuando o download aqui.
Tá ok? Alguma dúvida aí? Aí vocês vão vendo os requisitos inicialmente e as aulas para verificarem essa parte inicial aí dos requisitos, para verificar certinho como se lidar com esse software, principalmente. Ô, professor, é até Oi, quando mesmo que a gente tem para enviar esse projeto? Eu acabei esquecendo. até 17 de dezembro. Tá, obrigada. Nada. 17 de dezembro. Aí tem os links ali no Moodle, enviar por lá. Só que, de preferência, enviar antes, né? Porque daí 17 de dezembro é com a segunda chamada. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Então, um bom final de semana para vocês e um bom dia. Para o senhor também, professor. Falou, obrigado.